Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Tedesco. Eu tenho uma oficina do livro, que é um projeto pioneiro, já vem chegando ao seu 4º ano já. E este evento aqui é resultado também desse processo da oficina do livro, que é discutir a produção do livro, que é discutir a importância do editorial, a importância de um aspecto que muitas vezes era ou é ainda relegado a um segundo plano, que é o que separa o livro enquanto produto final e a criação do texto na ponta original. Tem muito caminho entre o original e a prateleira. E como o livro está no processo revolucionário, mudanças graves estão acontecendo, né? Tem o aspecto digital do livro digital, e assim como o próprio livro está sofrendo muita mudança. Isso são alvos das nossas aulas. Eu dou aula no presencial aqui no Estúdio Clio e dou aula também à distância na PUC como curso de extensão. Temos inclusive uma turma em aberto, com vagas em aberto agora para o mês de março. Aí neste meio tempo a FINAC nos convida para fazer um evento para conversar sobre esse assunto aqui. Eu, muito metido, gosto de falar, mas bom, vamos brincar, vamos começar. Isso já vem 2, 3 anos, eu estou bem certo, no 3º ano agora. Então, algumas das pessoas aqui que estão sentadas foram entrevistadas, como o Caio. E em março teremos o Alexandre, ou Legal, prefiro Legal, porque é legal, cara legal, né, todos os aspectos. E este ano, então, eu tenho o prazer de receber aqui o Rubem Pes. Este ano, não, este mês, e agora somos mensais. A proposta da oficina e a minha proposta, ela vai além do aspecto somente do cara ser escritor. Vai no que eu chamo de transversalidade, ou em vários outros termos aí que eu poderia usar para vocês. Na verdade, eu acho que a gente tem que trabalhar hoje o artista, o escritor, é acima de tudo um artista. Isso eu defendo em aula, tem aluno meu que está aqui, sabe muito bem, né? Eu defendo a questão do cara se entender, ou a cara, né? A mulher se entender enquanto um artista, do qual a palavra é um meio que tu utilizas para se expressar, ou para trabalhar tua arte. Mas você também, nada impede de você utilizar outras artes. Isso até então, na sociedade analógica que nós tínhamos, era um tanto dicotomizado. E hoje tudo mudou. Então o Rubem, agora sim que eu vou falar um pouquinho do que ele, dessa longa carreira dele. Rubem Pes, obviamente tem um bom site, rubempens.com.br. O cara é cronista, músico. Aliás, eu tomei um bom susto quando eu ouvi tocando na televisão, assim, uau, muito legal. Tem espaço na mídia, não é assim, tu sabes, não é assim, né? Até porque tu não tem um sobrenome poderoso e também não é dono da emissora, né? Ele é orientador da oficina literária Santa Sede, Crônicas de Botequim, desde 2010. Gente, oficina literária, eu sou o defensor número 1, vezes 1, mais 1, sabe? Sou radical até, eu acho que é fundamental as oficinas literárias. E é um dos motivos também pelo qual tu estás aqui. Ele é formado pela ESEF, Educação Física da URGS, depois ele vai nos explicar como é que aconteceu essa gênese. Né? Publicitário, colunista do Jornal Metro, esse jornal novo aí que está sendo distribuído nas sinaleiras da cidade, do projeto pioneiro. Vai nos falar muito bem disso aí, tenho certeza, porque o retorno deve ser maravilhoso. Autor de 3 livros, nós temos aqui, 2 livros e os outros 3 são antologias, né? O Y da Questão, nós temos um aqui bem interessante. E tem o blog, o Fartos Tambores, e hoje saiu na Zero Hora um comentário sobre o seu trabalho de letrista para músicos. Ou seja, está muito além, então, do escritor encastelado ou escondido do mundo, ou bancando, eu sou escritor, eu detenho o poder da palavra. Não. É uma pessoa que vai além do seu tempo, e certamente está fazendo a diferença aqui. Então, agora vamos ouvir um pouquinho dele, vamos fazer ele se apresentar para nós. Certamente a maioria de vocês já o conhece, mas ele falar um pouquinho dele, do seu trabalho. Quem é Rubem Pes para nós? Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Fiquei surpreso de estar à altura do evento. E eu não me esqueci daquele evento que nós participamos lá em 2004, porque naquele momento, para mim, era um momento que parecia ser muito importante. Eu do lado do Walter Belvani, quer dizer, é uma lenda, né, da crônica porto-alegrense, e eu tinha perdido a oportunidade de conhecê-lo, porque a minha primeira oficina literária que eu fiz foi de crônica, com a Valesca,
E era uma oficina que, na Gênese, era uma oficina para ser ministrada em parceria, meio Valesca, meio Walter Galvani. E ele adoeceu. Foi naquela época que ele teve muito doente, teve hospitalizado durante muito tempo, bateu na trave, mas não entrou no céu. Se bem que eu acho que os escritores não entram para o céu, isso é uma discussão longa. E eu, quando eu vi, eu estava sentado ao lado dele falando de crônica. Naquele momento foi muita pretensão da minha parte. Eu também sou muito pretensioso, que nem o senhor. Mas hoje eu já me sinto mais habilitado. Já tenho uma certa estrada. E eu comecei com crônica depois que eu fiquei muitos anos afastado do trabalho criativo. E isso foram, digamos assim, há 2 desvios grandes na minha vida. O primeiro é ter cursado Educação Física e ter trabalhado na área durante 2 anos, antes de me tornar publicitário. E eu acho que eu desisti porque os alunos olhavam para mim e disseram assim, mas se é para ficar assim, eu prefiro não fazer nada. Aí eu achei que não estava exatamente no lugar certo. Na verdade, não é bem isso. A verdade é porque eu tinha um trabalho, desde aquela época eu tentava fazer trabalhos que os outros não faziam, e isso nós estamos falando de 1985, e eu tentei aplicar nas empresas trabalho de ginástica laboral compensatória e atividade de relaxamento muscular dentro das empresas. E isso não tinha ainda no Brasil. E continuou não tendo por alguns anos porque ninguém se convenceu. Eu me dei conta que acho que o problema era comigo. Eu não era capaz de convencê-los que eu era um professor de educação física. Aí eu fui para a redação publicitária e cumpri uma boa jornada. Eu cheguei a trabalhar 9 anos com isso, entre redator mesmo de agências, diretor de criação e depois freelancer. E antes disso, como músico. Falando sobre letrista, acho que as minhas primeiras composições foram de música. Eu fiz 2 sambas enredos quando eu tinha lá meus 18, 19 anos de idade. E sambas enredos decentes, não são indecentes. Com uma parceria maravilhosa, Toneco da Costa, grande violonista porto-alegrense, então era uma boa parceria. E eu trabalhava, então, quer dizer, eu gostava de música. Era instrumentista já, comecei a tocar bateria muito cedo, aos 13, 14 anos de idade. A primeira vez que eu subi no palco foi aos 13, tocando bateria. A gente nunca esquece a primeira vez, A primeira música que eu toquei num palco foi Vento Negro, para ver como isso faz tempo. É uma música que estava na moda. Bom, indo para a redação publicitária, eu trabalhava criativamente. E aí eu acabei saindo da redação publicitária por uma saída rápida, que era para acompanhar uma empresa da família, que o meu irmão saiu para mestrado, o pai ia ficar sozinho, eu fui para lá, então era uma coisa rápida que durou 15 anos. Essas coisas rápidas, às vezes, elas duram muito mais do que a gente imagina, mas antes disso, bom, durante o tempo todo, tocando bateria, isso nunca larguei, e compondo. Mas eu era o letrista de uma banda instrumental, quer dizer, eu tinha o pior emprego do mundo, O saxofonista não deixava o cantor entrar de jeito nenhum, aliás, como nunca entrou cantor nenhum. Uma vez a gente quase brigou definitivamente porque eu queria fazer um CD duplo, instrumental e cantado, para aproveitar as minhas letras. Não pode, então as minhas letras ficaram guardadas. Só apareceram as minhas letras editadas, gravadas na Suíça em 2010. 5 músicas minhas foram gravadas na Suíça. Parceria com o Dudu Pens, meu primo, contrabaixista, que mora na Suíça há mais de 20 anos. Passado um tempo, longe da escrita, esse meu primo me diz assim, não, tu não é empresário, tu está empresário, tu é artista. Aquilo que falou, tu é artista, e artista não aguenta muito tempo, mesmo trabalhando em vendas, que não deixa de ser uma arte. A minha parte ficou mais com vendas. E eu comecei a escrevi uma crônica que eu gostei muito e inscrevi num concurso na Universidade de Santa Maria, lá no Centro de Humanidades da Universidade de Santa Maria, um concurso nacional,
e tirei primeiro lugar. Primeiro lugar com poesia, não, primeiro lugar com crônica e terceiro com poesia. Fui lá receber troféu e tal, só um pouquinho. Eu levo jeito pra coisa. No outro ano eu escrevi de novo, ganhei menção honrosa em crônica e segundo lugar em poesia. Pareceu ser bom. E aí veio aquilo que nos favorece hoje em dia, né? Que é a tal internet. Então, num instante eu comecei a ter um público, eu comecei a escrever crônica e publicar na internet. Eu comecei a ter leitores. E a partir dos leitores eu me encorajei a instituir uma crônica por semana, mesmo não tendo um veículo, né? Mesmo não estando em nenhum jornal. Isso foi em 2003. A partir de 2003, pelo menos uma vez por semana eu sou publicado. Agora 2 vezes por semana, porque eu estou no Metro. E nos outros jornais e no Farsa Tambores. Então, isso fez eu me tornar cronista. É a sequência, está falando de oficina, né? O que faz uma oficina de bom é a exigência. O que me fez de bom é ser esse um pouquinho alemão, né? De se impor um ritmo semanal, muito alemão, né? Impor um ritmo semanal, mesmo sem um emprego, e cumprir esse ritmo. Então, semanalmente, eu produzo crônicas desde 2003, já são 10 anos. Uau, realmente uma longa estrada. Deixando claro para vocês, hoje nós estamos inaugurando filmagem, estamos filmando esse evento, ele vai ser colocado na internet, no site da oficina do livro.net.br. Também o rapaz que está trazendo aqui a tecnologia foi aluno nosso das oficinas em Caxias do Sul, o Lucas Selbach, né? Então ele conhece bastante do debate, ele está aqui de propósito, né? Trazendo essa tecnologia diferenciada para nós. Mas eu quero pegar esse gancho e eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, não é minha característica. O Caio, tem outras pessoas aqui que vêm seguido aqui, não sabem que eu faço, sabem que eu nunca faço isso, mas depois que eu li essa orelha e depois do comentário, eu vou ser obrigado a ler rapidinho para vocês uma orelha do livro O Y da Questão e Outras Histórias. Este é um livro de crônicas escrito por alguém que já nasceu cronista. Enquanto muitos de nós gastamos bom tempo de caminhada tateando, por vezes no escuro, à procura de nossa voz literária, Rubem Penz sempre foi cronista. O que tem feito nos últimos anos, e não é pouco, é aprimorar todos os dias sua escritura. Rubem Penz tem aquele talento especial para transfigurar os pequenos acontecimentos do cotidiano em boa, muito boa literatura. Os textos trazem humor, delicadeza, compaixão, contundência, uma espécie de vida em voz alta, como diria outro Rubem, o Braga. Uma crônica é sempre o seu autor. As carnes das ideias expostas ao frio, à espera de um leitor que partilhe com ele as pequenas dores humanas, que se exalte com as grandezas quase insuportáveis, que se emocione como primeira fratura de um menino. Um leitor para debulhar a vida e distribuir a conta-gotas o perfume do sim e o veneno do não. Ou seria o contrário? Convido-te, amigo que lê essa orelha, a descobrir o Y da questão e nele reconhecer-se e com ele dignificar-se ou discutir-se. Valesca de Assis, escritora. Bom, gente, depois de uma orelha rasa quarteirão como essa, e depois do que ele nos disse, eu acho que casou muito bem, né? E vou dar essa puxada, então, vou forçar, eu quero que tu fale um pouco mais dessa gênese, porque honestamente, eu acho curioso, eu fui cronista, ainda faço minhas brincadeiras, mas mais como artigo de opinião, muito menos do que crônicas. Nos explica um pouquinho essa coisa da crônica para ti, porque tu poderias ter migrado rapidamente para um conto, para ficção, sobre as mais diversas. A poesia é óbvio que é latente, todos somos poetas, mas a gente não é poeta como a imprensa agora, já o cara é poeta, a imprensa adora nos chamar, ela é poeta, já tem um carimbo de poeta em cima. E nos explica um pouco dessa coisa da crônica que a gente vinha conversando anteriormente, sobre essa gênese, esse encontrar da crônica, sabendo que a crônica é um gênero brasileiro, dá para se dizer. E eu quero que tu comente essa coisa do gênero em si, porque é importante deixar claro, eu me estendo um pouquinho mais aqui sobre esse assunto, porque na oficina eu procuro orientar muito claramente que o aluno tem que ter na cabeça que se pretende escritor separar gêneros. É a velha história, não adianta querer fazer poesia moderna, toda sem rima, toda ela diferenciada, se não sabe fazer a poesia ou entender uma poesia no seu sentido clássico. Mesma coisa, não adianta você querer fazer novos gêneros se você não sabe separar uma crônica de um conto, um romance, né? Entender a diferença, ou entender pelo menos
a importância de uma novela. Então, comente um pouquinho para nós do gênero e, obviamente, a gênese, para amigo, essa coisa que nitidamente se aproxima da música, mas vamos deixar isso para um segundo momento. Não tenha dúvida, a crônica, eu já cumpri uma jornada com Marlon de Almeida, que é poeta, esse pode ter o carimbo, falando sobre a confluência da crônica e da poesia, onde elas se encontram, onde se separam. E a música popular brasileira está muito mais próximo da crônica até do que a poesia. Se a gente pegar autores como Aldir Blanc, que ele é um cronista dentro da música. As histórias que ele nos conta, as peculiaridades que ele encontra, do band-aid no calcanhar, isso é uma voz de cronista, de tu enxergar isso. Então, vamos falar sobre enxergar, que eu acho que aí a gente chega no ponto que a gente quer chegar. A crônica é um ponto de vista. A crônica é uma visão. O Moacir Scliar dizia que era uma janela. Então, a janela para o cotidiano. É uma janela, então é um ponto de vista. Então, todo cronista, ele entrega para as pessoas um ponto de vista. Eu tenho algumas crônicas sobre o fazer crônico. Uma delas diz que é uma sala de achados e perdidos, né? E a gente tem a chave dessa sala. As pessoas depositam as suas coisas perdidas e a gente guarda. A gente guarda na crônica. A gente guarda e ao mesmo tempo oferece de volta. Então, o cronista é aquele que o cronista é aquele que assiste a vida como todos nós assistimos, mas ele presta uma atenção um pouquinho diferente. Ele olha para algumas coisas que os outros deixam passar. Então, as pessoas estão muito apressadas, as pessoas estão muito desatentas, e o cronista é aquele cara, por ser uma pessoa meio perdida, ele acaba vivendo de achados. Então ele está sempre meio aéreo, uma pessoa que passa a impressão. O Luiz Fernando, quando olha para ele, assim, ele passa aquela impressão de que não está olhando, prestando atenção em nada, mas ao mesmo tempo está prestando atenção em tudo. O cronista não deixa passar o detalhe. Então, o cronista é aquele que vê uma cena e dessa cena ele enxerga alguma coisa que ele olhou assim por baixo aquela cena. Ele olhou pelo lado, ele olhou de viés, ele viu e ele relacionou com alguma coisa. E disso sai a crônica. A criatividade, fala-se muito em criatividade, a criatividade do cronista é essa, é relacionar. Relacionar algo que muitas vezes não está relacionado. Então é entregar um ponto de vista e uma relação nova sobre um fato que está presente para todo mundo. O redator publicitário se alimenta um pouco disso. O redator publicitário se alimenta de oferecer a favor de um determinado produto um ponto de vista inusitado, um olhar. E é isso que o cronista faz. Ele divide contigo o seu olhar. E o olhar do cronista é um olhar especial. Quando a Valesca coloca assim que nasceu cronista, né, que é cronista, é porque exercita desde sempre esse olhar. É um olhar um pouco de criança, um olhar um pouco maroto, é um olhar divertido, é um olhar que não leva as coisas tão a sério. Crônica e humor andam muito, muito juntas. Mas ao mesmo tempo leva muito a sério, porque para fazer humor, tu valoriza muito o que tu está vendo. Tu só faz humor com aquilo que tu leva a sério. Esse é o grande humorista, muito mais do que alguém que faça graça. Ele faz humor, e humor é um caminho muito bom para impressionar as pessoas. E o cronista também tem essa visão, essa entrega dessa visão com uma assinatura. Todo cronista assina seu texto. Eu digo isso nas minhas aulas, não existe texto onde o autor esteja mais exposto do que a crônica. Mesmo quando a gente faz uma crônica-conto, quer dizer, a gente pega um narrador, a gente conta uma história, cria personagens, o leitor não aceita esse narrador. Quem está narrando a história é o autor. Porque a foto está ali, a coluna tem nome, tem foto, e toda a crônica é o seu autor. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso, deixa eu me lembrar. Toda a crônica é seu autor. Quem foi que disse isso? Agora esqueci, eu também não lembro de tudo. Mas a crônica é seu autor.
Então, é um ponto de vista e é um ponto de vista particular. O que eu faço em oficina de crônica é que cada um encontre o seu olhar e a sua voz, porque ali ele vai brilhar. Porque ele não cronista, Marta Medeiros, Davi Coimbra, Cláudia Laetano, tem 3 cronistas do maior jornal do Rio Grande do Sul. Não, é impossível a Marta assinar o texto da Davi. Vai ser uma fraude, todo mundo vai ver. É impossível o Davi assinar o texto da Marta. É impossível qualquer um dos dois assinarem o texto da Cláudia. Porque são 3 vozes muito diferentes. E o cronista é isso. É o seu olhar. É um olhar e é o seu olhar. E o leitor gosta deste olhar. Ele volta para a crônica na semana seguinte porque ele respeita esse olhar. Ele quer saber o que nós estamos vendo, que talvez ele não tenha visto. E aproveitando então o gancho, então nitidamente tu entrega o jogo da proximidade do cronista com o leitor. Enquanto o contista, eu acho que em pior caso o romancista, que muitas vezes se o livro é muito grosso, a leitura é lenta, às vezes fica aquela pilha de livros que tu vai ler daqui a 2 anos, aquele romance, ou deixa na prateleira, um dia eu crio coragem para chegar neste livro. A crônica ela é debulhada a diário. A própria poesia, às vezes, ela se mostra refratária, porque as pessoas têm, em geral, uma dificuldade de se aproximar da poesia, e é nítido isso, pelo menos, ao meu ver, nessa vida cotidiana corrida. E a crônica, ela entra com um encaixe. Não à toa que ainda se preservou nos diários, nos jornais, ao contrário da crítica literária, que foi expulsa, né, dos nossos jornais diários. E isso eu acho um ato heróico do cronista, porque tu está enfrentando o leitor no dia a dia, tu estabelece um diálogo com o leitor. Então, explique para nós aqui, escritores, leitores e apaixonados pela escrita, essa coisa fantástica de lidar com o leitor no dia a dia, do retorno, ou teu próprio editor, o que ele diz, o que está chegando em ti, sendo que tu está parte de um projeto relativamente pioneiro, um estado com poucos jornais, né, hoje que a gente tem que sofrer essas mudanças. Comenta essa vida, que é algo que eu particularmente ando muito curioso para saber. A crônica ela tem essa característica principalmente por causa do veículo. Quem manda o cronista ser como ele é o veículo. É um veículo muito precário. Perdão. O jornal... tá bom. O jornal ele tem as suas características. O jornal pega o leitor do jornal, ele é um leitor muito instável. É um leitor que precisa ser seduzido, mas já na segunda linha. Tu não tem tempo. Às vezes tu tem que fazer um bom título e tu tem que seduzi-lo antes de terminar o primeiro parágrafo. Se tu não seduzi-lo naquele momento, ele se perde, ele vai adiante. Porque se a gente for pensar no jornal, basicamente, uma notícia de jornal é basicamente composta por foto, chamada, né, título, um lead e o texto. O jornalista já vai ficar satisfeito se o cara olhou a foto, leu o título e foi ao lead. Bom, ele já ganhou muito, ele conseguiu que a pessoa esteja consciente do que aconteceu. Se ela foi para o texto, é porque aquele assunto já interessa. Bom, agora, o cronista não tem essa vantagem. Agora até já tem. Nós vamos falar depois em mídia eletrônica. Mas primeiro vamos para o jornal. O cronista ele tem que seduzir o leitor e levar ele a ler uma lauda, mais ou menos, de texto. Isso precisa uma certa arte. E para a gente conhecer essa arte, a gente tem que andar um pouquinho para trás. E pegar o Rubem Braga. Se qualquer um de vocês pegar uma crônica do Rubem Braga escrita na década de 1940, gente, faz muito tempo, e pensar nos escritores dessa época, a gente vai se surpreender muito, porque esse homem, ele criou uma crônica brasileira que o texto dele tem atualidade, e ele não é pernóstico, e ele é tranquilo, e ele é uma conversa dentro de um universo onde a literatura ainda era muito elevada. Isso que está falando sobre a literatura ser elevada. A literatura era muito elevada. Havia um degrau muito grande entre a literatura e a população. E ele
vai para o jornal e faz boa literatura, mas uma literatura de fácil compreensão e que as pessoas, como se diz, entra caminhando no texto. Mas tu não precisa escalar muito. Bom, o cronista, então, ele sai do palco, esse elevado que nós estamos aqui, ele vai para a plateia e ele escreve dali. Então, as pessoas não precisam galgar um degrau muito grande para chegar no texto. E ele usa a sua habilidade para elevar o leitor devagarinho ao patamar que ele deseja. Então o leitor é seduzido e aí ele eleva o leitor. Eu sempre achei que a minha crônica era muito popular. Aí a própria Valesca disse assim, não, tu não faz ideia o que é popular. Popular é outra coisa. O que tu faz é o seguinte, é que tu não é pernóstico. Tu não tenta impressionar o leitor. Tu simplesmente conta a história para ele. E é isso que é o bom cronista, aquele que conta a história. Uma das melhores definições de crônica veio da Marina Colasanti. Como boa poeta, ela enche de imagens. Né? Ela diz que a crônica é um texto a cavalo, com um pé no estribo da literatura e o outro no jornalismo. Tem vencido boas provas, mesmo correndo em pista pesada. Aí a gente tenta entender isso. Primeiro, um pé no estribo do jornalismo, outra literatura. Me perdoem os jornalistas, não sei se tem jornalista aqui. Crônica não é jornalismo. Crônica é, no mínimo, jornalismo e literatura. E aí nós temos os cronistas que apoiam mais o pé da literatura, e tem outros que apoiam mais o pé do jornalismo. Normalmente fazem artigos, né? Mas enfim. Então ela já tem essa dualidade. E tem vencido provas em pista pesada, porque o jornal é uma pista muito pesada. Se a gente for resumir o jornal, 90% do jornal é má notícia. 10% é boa notícia. Desses 10%, às vezes cai para 5%, porque se teu time perdeu, aí de novo o esporte é má notícia. Então caiu junto com as más notícias. Né? Então a gente tem pouca boa notícia no jornal. E a crônica, ela está competindo, ela tá andando nessa pista pesada. E ela consegue vencer a prova. Ela consegue capturar o leitor. Olha, um bom cronista faz o leitor voltar para ele toda semana. E eu tenho agora, no jornal esse, que é um jornal interessantíssimo, é um jornal, é uma franquia mundial, né? Uma franquia que foi comprada pela Bandeirantes aqui no Brasil, mas é um jornal que tem no mundo todo, nas grandes cidades, no mundo todo. É um jornal gratuito, mas que não se vende para o popular. E isso é o desafio que fez com que o diretor do jornal, o diretor da Band regional me chamasse. Eu disse, não, a gente não vai botar um cronista popular, a gente vai botar um cronista com um pezinho na literatura. Justamente para isso. A gente já tem lá, o jornal tem o Diego Casagrande falando sobre política e economia com uma mão mais pesada, o Leonardo Meneghetti falando de esporte. Aliás, todos os outros cronistas são articulistas, né? Eles têm assunto, têm seu assunto. Eu sou o único com liberdade. E quando eu perguntei para ele assim, mas vem cá, eu posso falar sobre o que eu quiser? De cerveja, a mão, a chapéu, a pé, a mesa? Pode falar sobre o que quiser. Assim serve. Então eu sou o cronista de literatura do jornal. E eu fico muito satisfeito com isso. Eu gostaria que tu comentasse então essa coisa, este momento que nós vivemos. É um momento muito bacana. Todo mundo que participa de oficina, no mínimo, sai melhor leitor. Isso é o mínimo. Por quê? Porque começa a compreender, a enxergar melhor, eu não digo os artifícios, mas os caminhos que os escritores utilizam e que dão essa impressão tão boa. Assim, mas por que eu gostei tanto deste texto? Bom, aí a gente começa a ler o texto de forma crítica e com mais cuidado, aí começa a identificar os caminhos que o autor usou para te levar, para te seduzir. Né? As artimanhas, as ferramentas que ele domina, e passa a utilizar isso também, a utilizar isso com método. Eu entrei na crônica através de um livro que talvez seja o menor livro que eu conheço, chamado O Gigolô das Palavras, do Luiz Fernando Veríssimo.
com um ensaio de teoria literária de Maria da Glória Bordini. Esse livro é um livro gigantesco. Hoje em dia só se compra ele em sebo, ele não foi reeditado, que eu saiba. Esse livro é soberbo, primeiro porque ele coloca o maior cronista brasileiro depois do Rubem Braga, na minha opinião, porque o Rubem Braga ele é um marco, e depois ele faz seguidores, Paulo Mendes Campos entre eles, e a crônica ganha uma nova, digamos assim, acelera de novo com o Luiz Fernando. O Luiz Fernando ele pega esse espaço do jornal e torna ainda mais literário. Ele afunda o pé no conto e em outros gêneros, na poesia, enfim, ele usa de tudo. E a Maria da Glória Bordini então começa a analisar os caminhos que o Luiz Fernando usa, e ela fala uma coisa assim, sempre o Luiz Fernando sempre te leva para um lugar e depois ele te dá um passapé, que é o humor, te dá o passapé. Isso é fantástico, é bem dele. E aí eu lendo aquele livro, isso também lá nos anos 80, eu disse, mas isso aqui é um gênero maravilhoso, me tornei um leitor de crônica. Aí nós vamos para os cronistas mais antigos, como o próprio Walter Galvani, Sérgio Jockmann, que era um cronista interessante, porque era um cronista com um humor ácido, na verdade um humor que não fazia ninguém rir, mas ele dava aquela incomodada, tu sorria de nervoso, lendo Sérgio Jockmann, lendo e escutando. E, aliás, esse é outro aspecto interessante, tem cronistas que são de uma assinatura tão forte que tu escuta ele, tu nem lê, tu chega a escutar a sua voz. E o Sérgio Jockmann era ajudado pelo programa que ele tinha na Guaíba, que o meu pai escutava todos os dias ao meio-dia, e que ele sempre terminava da mesma forma, Pensem nisso, enquanto eu lhes digo até amanhã. Ele foi um cronista também que foi bem importante na minha gênese, mas o Luiz Fernando mais. E quando eu fui para ministrar a oficina, e eu já ministrava oficina há 2 anos, um dia, e cada vez estudando mais, eu tive uma espécie de iluminação, de dizer assim, só um pouquinho, eu estou no lugar errado. Eu estou ministrando, não é ruim ministrar crônicas em centros culturais e salas de aula, mas eu tenho que levar a crônica para onde a crônica acontece. E a crônica acontece isso, é fora desse degrau. Eu comecei a analisar a vida desses cronistas, desde o João do Rio, passando por essa geração de ouro, ali na década de 40 e 50, que a gente tem que pensar o seguinte, quem é que tinha fazendo crônica no Brasil nesse período? Rubem Braga, Otto Lara Rezende, Antônio Maria, Vinícius de Moraes, Drummond, Clarice Lispector, Paulo Mendes Campos, Nelson Rodrigues, gente, assim, é uma constelação de astros escrevendo crônica. E eles saíam das redações e eles iam para os bares. E no boteco, no boteco que saíam os seus assentos, as suas observações, na provocação mútua, um provocando o outro. O raciocínio tem muito disso, Quando te fustiga, aí que tu busca a solução, Quando eles te colocam um problema, um provocando o outro, eram muito provocadores, saíam crônicas fantásticas, e crônicas a ponto de, às vezes, o Rubem Braga escrever para o Fernando Sabino, que é um que eu não falei nessa constelação, disse assim, Fernando Sabino, não tive tempo de escrever, me manda eu posso usar uma tua, e ele um mandava a crônica do outro. Aliás, o próprio Rubem Braga confessou que durante uma época ele reescrevia a crônica do Drummond e vendia para um jornal em Minas, porque nunca ia chegar lá. Não existia isso de... Hoje o autor está muito exposto, Tu escreve aqui... aliás, ele está tão exposto que ninguém mais sabe quem escreveu o texto, Agora, bagunçou geral. Mas, enfim, ele roubava, ele compartilhava, isso que a gente faz hoje no Facebook, ele já compartilhava Carlos Drummond de Andrade. É só que recebia dinheiro para isso. E depois ele confessou para o Carlos Drummond de Andrade e disse assim, não, mas eu bebia todo esse dinheiro. Então era bem aproveitado, entendeu? Era um dinheiro bem aproveitado. E eu me dei conta disso e levei e criei a Santa Sede. A Santa Sede, o que é? É uma oficina, como qualquer oficina, que estuda o gênero, que é muito séria, que propõe exercícios, que propõe a feitura
de crônicas nas suas mais diversas subformas, né? Crônica resenha, crônica conto, prosa poética, a crônica de resenha, que eu falei já, a crônica epistolar, enfim, tem muitas maneiras de escrever crônica, né? Então eu pego todas essas submaneiras, pego textos canônicos, né? Bons textos de exemplo, e ponho as pessoas a escrever esses diversos textos. E 9 temas diferentes, então 9 maneiras de escrever crônica e 9 temas diferentes. Isso faz com que exista uma variedade muito grande de assuntos sempre em roda. E os assuntos voltam para a mesa recorrentemente e as pessoas debatem não só a crônica como os assuntos. E vai tudo crescendo. E o mais bacana é que eu economizo uma etapa. Quando a turma é boa, a turma sai da sala de aula e vai para o bar. Bom, eu já estou no bar. Economizou um deslocamento. Sem falar do fato que eu acho que isso é bacana, que oficina é um momento delicado, porque é um momento de exposição, tá? Tu está levando o teu texto para julgamento. E quando a gente está no bar, a gente se desarma um pouco mais. É como aquelas festas antigamente, né, que as pessoas entravam na festa e deixavam seus revólveres na chapelaria. Então, o que acontece no bar é isso, as pessoas deixam seu revólver na chapelaria. Quando sentam na mesa da Santa Sede, elas estão desarmadas. Então, mesmo nas turmas, como já aconteceu, nas turmas assim, mais competitivas, a competição ela é leal, é uma competição criativa. E eu tenho assim, turmas que, olha, pessoas se tornaram muito amigas através da Santa Sede. E isso é uma coisa bacana. Eu criei um grupo. Eu lembro no programa que tinha na TV Com, da Kátia Suman, existia a crônica falada. E hoje nós estamos ouvindo uma crônica falada sobre a crônica. Tá muito legal. Vamos avançar um passo. Era o Pedro, né? Era o Pedro, que por sinal vai ser o nosso entrevistado de abril aqui. Já está fechado com ele, vai ser em abril, o Pedro, sobrenome... Gonzaga. Pedro Gonzaga, também saxofonista. Também saxofonista, excelente, por sinal, muito bom. E eu gostei que tu falou do saxofone. Vamos falar da tua música, dessa coisa, porque enquanto escritor, você vai no computador, é fácil, tu vai no seu computador e escreve, né? É fácil, barbada. Né? A música não, a música é um pouco mais difícil, tem que ter instrumento, vai comprar instrumento, coisa chata, né? Então, vamos comentar um pouquinho dessa coisa de ir ao instrumento, dessa tua relação com a música, uma vez que tu tem um lado do letrista, mas tem um lado do músico, de se aproximar de um instrumento, de inteirar, porque na minha opinião exige muito estudo, muito envolvimento com o instrumento, como tu falou, a história da tua relação com bateria, né? Com a bateria. E eu acho isso um aprendizado, por isso que eu me considero um admirador de música e incompetente musical, porque eu não consigo me aproximar de um instrumento musical. Eu gosto de admirar, não consigo. Mas fala um pouco dessa coisa que é um aprendizado, acho que para todos. Bom, eu acho que a arte é uma coisa só. Aí a gente vai dividindo. Tá? E o músico, ser cronista, cantores cronistas já deve ser muito mais difícil. Tá? Agora o músico já é um pouco mais fácil. Por quê? Porque o músico, assim como o escritor, ele tem que ele tem que ser veículo. Ele não é ponto final, ele é passagem. O bom músico é aquele que coloca, aprimora a sua técnica para colocar a música em primeiro lugar. O mais importante não é o quão bem eu toco, é o quão bem eu interpreto aquela música. Não interessa que eu saiba fazer 1000 coisas na bateria se elas são inadequadas. Tá? Então, o músico bom, e eu mesmo sendo um músico medíocre com relação assim, a tempo de estudo, eu tenho que reconhecer, os músicos especialistas, os que vivem de música, eles dedicam tantas horas como eu não dedico, então eu tenho essa diferença técnica por uma questão de horas de instrumento. Eu toco com o Maurício Marques, que é um dos maiores violonistas que eu já vi tocando, e uma vez eu me queixei para ele, disse, puxa, eu queria tocar melhor. Aí ele disse assim, quanto tempo tu toca de bateria por dia? Eu disse, não, tu quer dizer por semana? Ele disse assim, então tá resolvido, matei a charada. Tu nunca vai tocar melhor se tu te dedica tão pouco. Mas enfim, o músico, pelo menos o músico que respeita o que está fazendo, e eu respeito muito,
ele se coloca a serviço da música e não colocando a sua performance acima disso. Então ele vai compreender, e a música aí é muito diferente do escritor, porque o músico de quadro, ele, por exemplo, está entre 2, 4, 6, 12, 15 pessoas. Então é um respeito do espaço do outro e a formação de conjunto. Né? E o conjunto tem que parecer bom, quer dizer, o resultado final é que tem que parecer bom. Mas na literatura também tem isso, quer dizer, eu tenho a minha técnica, eu domino a técnica, mas não adianta eu usar a técnica e a técnica passar por cima do resultado. Até ao contrário. Muitas vezes a gente vê alguns escritores que repetem a técnica de tal forma que daqui a pouquinho o leitor, ele em vez de prestar atenção no assunto, ele presta atenção na técnica. Então assim, não, mas eu sei como é que ele vai terminar isso aqui, porque eu já vi como é que ele faz. Aí ele se perdeu. Não, só um pouquinho. Aí ele está usando a técnica acima do assunto. Então, eu acho que o escritor, assim como o músico, ele domina a técnica, o cronista para o bem da crônica e o músico para o bem da música. E isso é um ponto que me diferencia um pouco do escritor padrão, pelo menos aquele escritor antigo. Eu acho que está nascendo uma nova geração de escritores. O escritor era muito solitário. E eu, como baterista, eu preciso de gente. Baterista, vocês já viram um baterista tocando sozinho? Eu mesmo ensaio, eu mesmo estudo muito pouco, porque nem eu suporto. Não, é chato pra caramba. É muito chato, por quê? Porque o ritmista, ele está a serviço da música. Se não tiver música junto, ele não faz muito sentido. Então, isso de ser baterista me deu esse sentido de conjunto, né? De estar junto. E gostar de palco. Então, eu sou um escritor que gosta de palco e que gosta de estar junto. Tá? E estar junto é uma coisa muito da crônica, como tu mesmo estava falando, e a gente está comentando, que a crônica é o texto que tem a menor distância entre autor e leitor. Ele é quase uma conversa. Ele é quase vem cá para o canto que eu quero te falar um negócio. Eu tenho uma historinha para te contar. Ou uma piada para te contar, ou alguma coisa que aconteceu, ou reparou no que aconteceu e tal. Então é isso. Então estar com gente. E o músico é bom porque ele faz música com gente e para as pessoas. Hoje em dia se comenta do fim do livro, né? Discutimos em aula muitas vezes o fim do livro papel. Vamos mais adiante falando em fim do autor, do conceito tradicional de ser um autor, ou na verdade a volta ao passado, onde tínhamos textos onde muitos eram autores, onde o próprio editor era um autor, tinha toda aquela mixórdia, toda aquela bagunça que se processava ao longo da história do livro e ao longo da história editorial. E hoje então se fala em escrita colaborativa, em autoria colaborativa, mas também eu acredito como reflexo, não vamos falar claro de internet, de digital, mas também como reflexo da necessidade das pessoas conversarem entre si num mundo que às vezes nos é acachapante, e ainda mais a nossa geração, eu um dinossauro educado com a Globo, que nos obrigava a ficar bem quietinho para não incomodar na novela, nem no intervalo comercial, que é muito legal aquele intervalo comercial. Psh, fica quieto, TV, né? Futebol, não grita que teu pai está querendo ver o jogo, pô. Né? E hoje nós temos um novo momento, e o que tu colocaste foi muito apropriado e mostra o quanto antenado tu estás. Realmente, como excelente cronista, como tu estás antenado com essa coisa. Esse é de arrepiar, fantástico. Vamos falar então da internet, do digital, desse sangue novo, que ele é ameaçador, obviamente, mas ele traz muita riqueza, e é melhor sempre fazer uma análise lado a lado. Eu volto um passo para trás, ainda na música, para dizer que uma das maiores tragédias que aconteceu no Brasil foi a morte prematura da Elis Regina. A Elis era uma cara que, aos 29 anos de idade, já era uma diva. Daquelas que parecia carregar a tradição toda dentro de um corpo jovem. E aos 36 morreu sendo uma assumidade. No final da vida, se vocês notarem a trajetória da Elis, ela já estava vendo algo que aconteceu, que precisa acontecer. Ela disse assim, não, o novo é o antigo.
O Belchior já começava com isso também. O novo é o velho. Então, Elis Regina, lá pelas tantas, ela gravava Nelson Sargento. Nelson Sargento, lá, companheiro de Cartola. Mas é que o novo está para trás, o novo não está para frente. Ela já estava antecipando esse movimento. O que aconteceu com a música vai acontecer com a literatura. Aliás, já está acontecendo com a literatura. Com a música foi mais rápido. Por que, vocês devem se perguntar assim, mas por que a Madonna, o Paul McCartney, todo mundo veio a Porto Alegre agora, todo mundo que a gente estava acostumado a ver passar de avião, no máximo entre Rio de Janeiro e Buenos Aires, e passava aqui em cima de Porto Alegre e dizia assim, pô, pelo menos ele passou nos nossos ares, né? Por que eles vieram aqui? Porque antes de acabar o livro, acabou a música, o fonograma. O fonograma acabou. Então, a música, ela voltou. A música retrocedeu. Hoje o músico vive do palco, novamente, como já vivia antes do fonograma. Antes do fonograma, o músico ganhava dinheiro e projeção ao vivo. Agora ele até ganha projeção pela internet, mas o dinheiro ele vai ganhar ao vivo. As pessoas vão pagar para te assistir, para saber que aquilo que tu faz não é fantasia, não é fake, não é verdade. E assistir um bom músico fazendo música é quase uma epifania. Bom, com músicos já aconteceu. E com os autores está começando a acontecer também. Aí nós vamos falar sobre oficina, sobre esse tipo de conversa. Antes do livro impresso, o livro era falado. Quando a gente falava sobre eu já fiz pelo Sesc uma discussão com o Sérgio Napp. Já veio aqui o Sérgio Napp? Ainda não. Então, mas bota na tua lista. O Sérgio Napp, sobre a diferença entre poesia e letra de música, cada um tendo um time que a gente tinha que defender, mesmo que eu não tivesse tanta convicção assim e dizer que é a mesma coisa, e eu dizendo que é outra coisa, a minha argumentação é que a música, a poesia e a letra de música, as duas são filhas de um mesmo, de um só tronco, que é o tronco do repente, da música falada, da poesia falada, do declamador, do bardo. O bardo fazia conversa, o bardo contava a história, uma contação. Então, antes de ser impresso, a literatura era contada. E agora ela está começando a ficar contada de novo. Porque o autor não vai poder ficar apenas preso ao texto escrito. Ele vai começar a precisar contar também. Contar de si, contar da literatura e contar da sua obra. Isso está acontecendo, por exemplo, nas oficinas literárias. Quer dizer, o autor ele conta de si. Ele divide as suas estratégias, ele divide o seu estudo com aprendizes, e esses aprendizes replicam e procuram a sua própria voz, e dali começa a se falar de literatura cada vez mais, quer dizer, falando, praticando, falando, discutindo, falando, investigando, e isso gera uma economia, né? Há uma vida literária, e essa vida literária, ela repercute cada vez mais em meios eletrônicos, e entra numa espiral produtiva. Eu acho que isso vai acontecer com a literatura, como já aconteceu com a música. A música acabou indo para palco, e a literatura, também o autor vai começar a precisar ter voz. Olha, o Caio é um autor que vai muito à escola, e essa voz, essa troca com o leitor, quanto mais intensa hoje, mais incrível, porque aí o leitor tem essas duas possibilidades, a leitura e a discussão. Que fantástico, porque nitidamente a gente até se discute muito em aula isso com os alunos na oficina do livro, essa importância de a gente se repensar enquanto escritor, sair do castelo, né, a própria questão da transformação da música, como tu falou, indo para o palco. E tu me lembrou também a história do conto, uma vez que o conto vem na sua tradição da oralidade, né, e a Bíblia, entre outros, manifestam muito claramente isso, onde as leis da sociedade mais antigas eram lidas em voz alta para um grupo ouvir. E muitas vezes o próprio bruxo ou feiticeiro lia os contos como uma orientação moral
e ele foi se desdobrando a partir do Edgar Allan Poe, e um pouquinho antes ali houve uma transformação. Eu falo porque eu gosto muito do conto, por essa ligação com a oralidade, né, que tem. Isso é fantástico, esse sinal que estamos num período realmente de transformação, de busca de novos horizontes. E o que tu apontas, assim, vamos falar do futuro ou vamos falar do passado, né? Agora tu acabou de fazer esse link maravilhoso com a Elis, mas o que tu apontas aí no caminho que está se seguindo, o que tu estás vendo? Porque realmente estamos é muito rico o momento que nós estamos, apesar dos pessimistas, como sempre existirão, né? E eu acredito nessa riqueza que nós estamos encontrando. Falamos em internet e ela realmente faz parte disso, mas como um conjunto, vamos falar do futuro que está vindo aí. Eu acho que o vento foi tão forte, né? O vento da multi-informação da era digital foi um vento tão forte que nós estamos todos com muita areia no olho e muita poeira no ar. Então, na verdade, ninguém está enxergando muito. Tempestade de areia. Exatamente, nós estamos numa tempestade de areia. Então, ninguém está enxergando muito. A gente não sabe exatamente o que a gente vai enxergar depois dessa tempestade. Não é a mesma coisa que antes. Mas aí é que está, eu digo, assim, muitas vezes o não ser a mesma coisa, o avanço é uma espécie de retrocesso. Tá? É uma espécie de retomada. Eu continuo acreditando na humanidade. Eu mesmo vendo meus filhos ensimesmados cada vez mais dentro de fones de ouvidos e telas pequenas, e eles estão assim... É um drama. É um drama. Então, hoje, ele não precisa mais pedir silêncio para assistir a teu negócio, porque ele não está mais nem olhando para ti. Na verdade, ele está lá no mundo dele, ou jogando um game, ou assistindo suas coisas, ou mesmo conversando num chat rápido com os amigos. Ele não está mais nem aí para ti. Então, houve uma época que as crianças brigavam para ver quem é que sentava com o pai na frente. Porque primeiro que é um status, e segundo que é uma visão. Quem senta no banco da frente tem uma visão privilegiada. De novo, essa coisa do ponto de vista, né? Então tu aproveitava a viagem de outra forma, né? Sentado no banco da frente. Hoje não fazem mais questão de sentar do nosso lado, porque na verdade eles não estão mais olhando para a estrada, eles estão nas suas telas, e então ficar atrás até é mais confortável. Então eles vão para trás mesmo, não tem problema. Já aconteceu de eu ficar sozinho, dois atrás e eu na frente, mas nenhum dos dois interessado em pular para frente. Só se interessam em pular para frente quando termina a carga do iPod, e aí tem que botar no isqueiro, aí quer ir para frente, entendeu? Porque aí é uma questão de sobrevivência daquela tela, né? Então, mas não é pela janela nem pelo para-brisa, muito menos pela minha companhia. Então, também brigávamos antigamente pelo som do carro. Escutar o quê, né? Cada um tem seu gosto. Quando a gente tem filhos pequenos, a gente abre mão do gosto para escutar música infantil, né? Porque não existe amor maior do que esse amor de pai e de mãe, né? Que é o amor que abdica das suas coisas para dar espaço ao outro, né? Então, a paternidade é isso, é diminuir o seu espaço para que o outro tenha espaço para crescer. Mas hoje em dia também não tem mais isso. Quer dizer, eu posso botar o que eu quiser no rádio, desde que não bote muito alto, porque tudo de fone de ouvido, estão olhando, escutando as suas coisas. Então, ao mesmo tempo, nós temos esse lado, e eu vejo uma carência muito grande de convivência. E as oficinas literárias, né, têm tido esse sucesso justamente por isso. Metade, aqui eu tenho pessoas que fizeram oficina, metade das pessoas vão para produzir textos e entender melhor a literatura, e outra metade é para estar com gente. Para estar com gente, escutar e ser escutado. Interagir. Então eu acho que a literatura caminha, como a música caminha, para a interação. E isso as ferramentas podem nos ajudar muito. Eu só tenho um problema, viu, com esse negócio de interação. Eu acho a interação maravilhoso. Mas eu sempre acho que a abertura também tem que ser uma abertura com uma certa filtragem. Porque o ambiente interativo, num primeiro momento, é dominado pelos chatos. É impressionante. Não sei se vocês já pararam para escutar rádio na madrugada, que abre sempre o telefone. Meu Deus!
quem telefona para a rádio de madrugada, realmente, olha, o comunicador tem que ter uma paciência incrível. Então, mas a interação eu acho que é o caminho. Que genial. Gente, eu quero aproveitar a nossa plateia aqui, de muito boa qualidade, e essa conversa que está muito gostosa, a nossa crônica conversada, né? Nossa crônica bate-papeada, né? E eu gostaria de ouvir alguém aí, algumas perguntas, se alguém queira trazer alguma coisa, Caio, Denis, alguém quiser trazer, ali o legal, Alexandre, gostaria de ouvir uma pergunta, uma provocação, aproveitem, o cara está por favor. Eu queria, em primeiro lugar, bacana estar aqui partilhar com o Rubem, né, que a gente já se conhece aí, já é amigo, mas eu nunca tinha... Posso pedir para falar um pouco? Obrigado. Legal estar aqui, então, ouvindo o Rubem, né, sobretudo porque a gente convive, mas eu nunca o tinha visto falar como cronista, como escritor, como músico, é brilhante. De uma simplicidade e um conhecimento enorme. Mas uma coisa que me intrigou, Rubem, quando falou em relação à crônica, tu disseste em determinado momento, assim, comparando a música e a crônica, tu disse que por vezes a técnica, o conhecimento da técnica pode suplantar, né, o cronista, no sentido de a gente já ir adivinhando o que ele escreve. Aí um pouco antes tu tinha elogiado o Luiz Fernando Veríssimo e dizendo que no ensaio da Maria da Glória Bordini. Maria da Glória Bordini, ela percebe a técnica dele, que ele dá um passapé, ele dá uma rasteira, a gente vai lendo o Luiz Fernando Veríssimo, chega no fim, a gente já sabe que ele nos dá um passapé, né? E aí eu queria que tu pudesse dissertar um pouquinho sobre isso, assim, onde é que fica, na verdade, a falha quando tu usa uma técnica várias vezes, e o Luiz Fernando parece que sim, usa. Tu disseste antes também, assim, não dá para trocar a Marta pelo Davi, o Davi pela Marta, nós vamos identificá-los. E depois tu disse também que o Rubem Braga clonou as crônicas do Drummond e as vendeu como suas. Sim. Né? Então, isso eu queria esclarecer, para mim não ficou meio confuso isso, assim. Onde é que a técnica é problema e onde é que a técnica é estilo, é up num texto? Isso é muito boa colocação, porque é uma medida muito complicada. Tá? Isso é uma medida complicada. Digamos o seguinte, vamos falar primeiro de Luiz Fernando. É que tu nunca sabe para onde ele vai guinar. Essa é a grande vantagem do Luiz Fernando. Aí eu pego assim uma imagem do Garrincha. Por que as pessoas eram dribladas pelo Garrincha se sabiam que o Garrincha ia passar? Porque não sabia nem quando nem como. E o Luiz Fernando tem isso. Ele vai te surpreender, ele está guardando alguma coisa, tu sabe disso, no teu íntimo tu sabe disso, mas ele segura aquele truque de tal forma que tu não sabe nem quando nem como ele vai te seduzir, ele vai te fazer rir, ele vai te derrubar. Isso é uma arte. E não necessariamente sempre na crônica anedótica, né? Porque a crônica anedótica tem essa característica. Ela é uma anedota. Tá? Então toda a anedota é isso. A anedota te conduz para um lado. A anedota faz o que o judoca faz, né? Ele te tira o ponto ele leva o teu corpo de tal forma que tu fica sem equilíbrio, e aí ele te dá o passapé. Então é isso que o cronista faz na crônica anedótica. Mas o Luiz Fernando faz tem outras estratégias. E a Maria da Glória fala das diversas estratégias que ele usa, que pode ser via conto, que pode ser via anedota, que pode ser via comparação de elementos que não eram comparáveis, que ninguém nunca tinha comparado. Então ele defronta elementos que pareciam antagônicos, e isso faz com que a gente se encante com o texto. Então ele tem uma gama de truques muito grande. O problema é quando só tem um truque. Tu só sabe fazer uma mágica. Tudo bem, uma mágica só, tu faz cada vez melhor essa mágica. Mas se o público é o mesmo, daqui a pouquinho ele fica prestando atenção. Opa, descobri. Eu descobri como é que ele faz. Bom, aí já não é mais mágica. Aí chama-se truque. E truque não é bacana é mágica. Bacana é tu não ver o truque.
Bacana é tu parecer que aquilo te surpreende, que é impossível fazer. Então, essa gama de possibilidades que o Luiz Fernando tem é que faz a diferença. O fato do Rubem e do Drummond serem confundidos em algum momento é por um leitor desavisado. Porque a crônica do Drummond ela não é igual à crônica do Rubem Braga. Mas o interessante é que lá pelas tantas o Rubem Braga recebe um elogio do editor, dizendo assim, você está escrevendo cada vez melhor. Em cima do texto que não era dele. O que é fantástico. Então, essa maneira... mas eu tenho uma coisa importante para falar sobre isso também, que é bastante interessante. Também dentro das oficinas eu falo sobre dois tipos de cronistas, né? O policrônico e o monocrônico. O sem vergonha e o com vergonha. O certinho, o fiel. O fiel, ele parece que escreve sempre a mesma crônica, mas cada vez é diferente. O outro, que é o sem vergonha, ele gosta de variar. O leitor vai para a crônica de cada um deles buscando exatamente isso. Se um Luiz Fernando Veríssimo, que é um policrônico, começa a repetir muita maneira de escrever, a gente até parece que cansa dele. E parece que ele não se esmerou, porque o encantamento do Luiz Fernando é a variedade. Um cronista que não está mais escrevendo no jornal há alguns anos, já há uns 2 anos, o Liberato Salzano Vieira da Cunha, o Liberato era monocrônico. A gente ia para a crônica do Liberato, a gente sabia exatamente o que ele ia contar. Ele ia contar alguma reminiscência com muita doçura, com muita candura, sempre provocada por alguma coisa que ele viu na semana e que levava ele, muitas vezes, para décadas para trás, e ele sempre trazia um paralelo. Mas era sempre igual, mas era sempre diferente. Cada jeito de escrever crônica tem seu talento. Isso de fazer o igual sempre diferente, eu acho que é até muito mais difícil. Agora, o que não pode é repetir truque sempre para o mesmo leitor. Quer dizer, não pode. Até pode. Só que eu já não acho tanta graça. Tá? Pode. Há quem faça e que goste disso. Uma professora uma vez falou para uma aluna, a aluna disse assim, puxa, eu gosto tanto daquela da crônica tal, porque eu me identifico, sempre sou eu naquela crônica. Aí a professora disse assim, puxa, que pena, né? Ela não te acrescenta nada. Aí a aluna ficou assim, é isso. Eu acho que a literatura é isso. Não é só identificação, é identificação e o escritor tem que te acrescentar alguma coisa. Legal. Fala. Vou te alcançar o microfone. Nossa, legal. Só aproveita, antes do Alexandre falar, só diz assim, ó, tem gente que vai para o cronista por odiá-lo. Sabe? Eu acho até que quem lê crônica por odiar o cronista, lê até com muito mais atenção do que os outros. Que é o que me parece que é o caso, não de ler, mas de escutar, o caso do Mendelski. Conheço pessoas que amam e as que odeiam, mas todas escutam. Santana tem isso. Também tem isso. Bom, mas eu queria te perguntar como é que tu vês a questão do gênero, que eu acho que está cada vez, as barreiras entre os gêneros literários estão cada vez menores. Acho que as coisas estão cada vez mais emboladas. Assim. Então, tipo, eu que venho da faculdade de jornalismo, me lembro que uma das regras para escrever crônica era que não podia ter diálogos. E o Veríssimo faz crônica só com diálogos, né? Muitas vezes. E eu cito também um escritor italiano, o Alessandro Baricco, que escreveu um livro chamado Seda, onde ele mistura muito, é meio poesia, é meio conto, é meio crônica, é meio um pouco de cada coisa aquele livro. Que eu acho que é uma coisa ultra contemporânea, cada vez isso está mais diluída, essa fronteira entre os tipos de literatura, e não só de literatura, mas de tudo. Né? Eu acho que o mundo tá muito misturado, está cada vez menos compartimentado. Então, como é que tu vês essa situação, se é que tu concorda com isso também? Não, eu concordo contigo, sim. Parece que a pureza está fora de moda.
Mas isso não é de hoje. Hoje talvez esteja mais perceptível, porque já andou tanto nesse sentido que hoje está mais perceptível, mas isso já vem de meados do século XX. Lendo os autores que começaram a fazer, tanto autores de literatura, quanto músicos, quanto o pessoal das artes plásticas, eu acho que todos os gêneros da arte, eles começaram a experimentar e a dialogar cada vez mais. E as coisas começaram a ser contaminadas. Tanto que gêneros assim, tipo assim, na poesia, um soneto hoje está meio fora de moda. Uma vez numa oficina de crônica e poesia com o Marlon, nós tivemos em Ijuí, e um dos nossos participantes era alguém que era um poeta que fazia, na verdade, pajadas. Era um pajador. Aí, terminada os nossos encontros, foram 4 encontros, eu fiz a provocação para a turma, e para ele, principalmente, o senhor, eu esqueci o nome dele agora, seu fulano, foi proveitosa a sua passagem para a nossa oficina? O senhor aproveitou a nossa oficina? E ele, com aquele jeito de gaúcho, que é muito franco, né, diz assim, o senhor aproveitou a oficina? E diz assim, pouco, muito pouco. Quer dizer, alguém que é preso no gênero como um pajador, que é tudo chaveado como um sonetista, ele aproveita muito pouco de quem propõe abertura, e a gente propõe um monte de abertura. Já há uma oficina que era a confluência de crônica com poesia. Então isso vem acontecendo. Quando o Vinícius começou a fazer crônica, lá pelas tantas, tem alguns textos do Vinícius que, se tu colocar eles assim, uma linha atrás da outra, já não é mais crônica. É crônica porque está colocado em prosa, porque aquilo é poesia. O próprio Carpinejar, muitas vezes, o que ele faz é muito mais poesia do que crônica. O conto a crônica também utiliza o conto, e não é o Luiz Fernando. O Luiz Fernando só aumentou, repercutiu isso com mais, talvez até com mais talento, mas os outros cronistas já vinham fazendo isso, de fazer pequenos contos dentro da crônica, contar histórias com narrador, com personagem, com diálogo. Isso vem acontecendo de 50 anos para cá ou mais, só que agora está acontecendo. A música, esse negócio da literatura, o romance morreu, eu participei de um monte de debates acalorados na internet, saber se o jazz tinha morrido. Afinal de contas, o jazz morreu ou não morreu? O jazz só morre se a gente matá-lo, porque ele não morreu. Primeiro que ele se transforma. Porque aí os puristas dizem, não, mas isso não é mais jazz. O que faz o Pepe Metheny não é mais jazz. O que fez o Miles Davis quando começou a fazer o Fusion não é mais jazz. Mas aí eu fico pensando assim, mas então até onde vai o gênero? Vai só até o bebop, depois não funciona mais? Mas o bebop já era uma modificação. O próprio bebop já era uma leitura do jazz. Então essas novas leituras, elas vão acontecer. Eu acho que está acontecendo cada vez mais, com mais frequência, e não digo assim, agora a gente percebe mais, mas os gêneros vêm se tornando mais fluidos e com contaminação há bastante tempo. Hoje, estou aqui com o Caio, a literatura infanto-juvenil, hoje em dia é uma arte espetacular, porque ela começa a misturar. Ela se alimenta do conto, ela se alimenta do fantástico, ela se alimenta de várias coisas, assim, e oferece para a gurizada. E está fazendo uma verdadeira revolução. Olha, hoje em dia, acho que é o gênero que eu vejo mais vicejante, hoje em dia, é o infanto-juvenil. Tudo bom. Tu fizeste uma espécie de comparativo entre esse retrocesso ou regresso, no caso do músico, a uma forma já conhecida de se manter, sobreviver, enfim, de que isso poderia estar acontecendo na literatura. E a gente teve algumas discussões na oficina lá do livro em relação a isso, no sentido de todas as dificuldades de controle, de direito autoral, as mudanças do eletrônico, etc. e tal.
E paira, né, essa discussão de que o escritor hoje precisa se reinventar, encontrar formas novas de se manter, enfim. E isso me lembrou uma palestra que eu assisti entre Café Filosófico, que passa na Cultura um tempo atrás, não vou lembrar o nome do jornalista que comentou, de que o escritor brasileiro hoje ele tem bastante público, ele não tem eleitor. Como é que tu vê esse contrassenso, esse paradoxo? Então deixa eu dizer assim que nesse ponto então eu sou um privilegiado porque o cronista tem leitor. Dos gêneros hoje um gênero que tem leitor é cronista. Mesmo que eu já esteja sendo pressionado por editores para fracionar a crônica em pedacinhos. Parece mentira. Um gênero rápido como a crônica já querem diminuir. Já querem deixar ela tuitada. Oh my God. Tu vê, até a crônica, nada. Oh my God. Eu acho que a gente tem as duas coisas. Eu acho que se lê mais do que se lê antes. Lê melhor? Não sei se lê melhor, mas se lê mais. Aqui a gente tem uma visão muito romântica, né? A gente, há 50 anos atrás, era um país de iletrados. O pessoal era semi-analfabeto mesmo. Era uma elite que consumia literatura e consumia aquela literatura cada vez mais sofisticada. Então, eu acho que com o avanço educacional que tivemos no Brasil e com uma exigência dos tempos atuais, isso é uma exigência realmente nova, de deixar a literatura mais próxima, isso é verdade. O romance hoje exige menos, o romance exigia mais do leitor. A gente tinha que completar muito mais, a gente tinha que, antigamente, o autor contava muito com a tua atenção e com a tua capacidade. Hoje está mais fácil. Hoje os contos são mais secos, mais francos, menos, te dá menos margem. Tem todo subtexto, tem tudo. Na própria crônica tem. Eu defendo que a crônica tem subtexto. Os contistas, não, subtexto é algo de conto. Não, só um pouquinho. A crônica às vezes está contando, a crônica está falando de uma coisa, mas na verdade está falando de outra. Tem níveis de leitura e eu acho que a gente continua tendo o mesmo número de pessoas com um bom nível de leitura que tínhamos antes e um maior número de pessoas com um nível raso de leitura. Agora, isso é verdade. Tu ter público não garante que tu tenha leitores. Não garante mesmo. É possível fazer uma crônica em 140 caracteres? Uma crônica em 140 caracteres? Estão tweetando a crônica. É possível isso? Sempre é possível, né? Ela vai ter que ter uma carga muito forte, assim como o miniconto tem, de reverberação. Eu acho que é mais exigente. Ela se aproxima cada vez mais da poesia, né? Que é o máximo de peso em cada palavra, né? Então, se tu tem tão poucos caracteres, tu não vai poder perder peso em nenhuma palavra. Cada palavra tem que ser muito bem medida e muito bem pesada. Certamente é muito mais difícil de fazer do que uma crônica hoje normal de 2.400 caracteres. Alguém mais? Eu vou só comentar uma coisinha que não ia deixar passar. A Morte do Leiteiro, do Carlos Drummond de Andrade, para mim é um exemplo onde tem uma história contada, né? Aquela história do leiteiro que, né, botava o leite nas portas até que o cara estava com uma arma, matou o leiteiro e sangue e leite se misturaram numa nova aurora ao final do poema. Para mim é quase essa poesia crônica onde ele relata uma coisa que para mim impactou. Carlos Drummond me impactou fortemente nisso desde cedo. Então vamos pensar em Rubem Braga. Aquela crônica do Rubem Braga que o mesmo, só que aí o padeiro, quando bate na porta, ele diz: não é ninguém, é o padeiro. Até que o Rubem Braga para e diz assim: mas como assim não é ninguém? Ele diz assim: não, mas aqui só aprendi. De onde tu tirou isso? Diz assim: na verdade isso não é uma criação minha.
Eu escuto isso, porque quando eu bato na porta e quem atende é a empregada, e lá de dentro vem uma voz assim, quem é? A empregada diz, não é ninguém, é o padeiro. Aí o padeiro já batia e já dizia, não é ninguém, é o padeiro. Essa crônica, na verdade, ela pega uma cena cotidiana e ela está falando de algo muito maior. É uma carga enorme de subtexto. É uma crônica, inclusive, que não é longa, é uma crônica pequena. É uma pequena crônica. Aliás, tem uma mini crônica do Rubem Braga que é sensacional, que ele fala sobre as penas coloridas do pavão. Que, na verdade, as penas não têm pigmentação. O que faz a cor da pena é a umidade e a luz. Então, o pavão, ele é um arco-íris andando. Coisa mais linda. E no final das contas, a beleza do pavão, ela é etérea, ela vem do sol. Não é nem dele, na verdade, ele toma emprestado da luz. E é esse tipo de construção de literatura, de crônica, carregada de subtexto, carregada de reflexão, que faz do cronista alguém que vale a pena ser lido. Eu acho que a pessoa que lê jornal e não lê o cronista, ela ficou só com a pior parte do jornal. Ela ficou com aqueles 90% de má notícia. E deixou de participar, que a crônica faz parte, daqueles 10%, que às vezes é menos se o teu time perdeu, aqueles 10% de boas notícias que tem no jornal. Então, se vocês que estão na plateia não leem as crônicas, eu sugiro, leiam, gaste seu tempo. Aliás, leiam primeiro, façam como eu. Antes de ler as notícias, eu leio a crônica. E depois eu vou até com outro espírito. E temos bons cronistas, sempre temos. Já abre a janela do livro, do jornal. O livro é fundamental. Gente, vamos lá, mais algum comentário? Vou perguntar para ele sobre o livro digital, se ele vai publicar em livro digital para nós. Vamos cair novamente. Só queria problematizar um pouquinho. Opa! Acho que diante do que foi dito aí, sobretudo em relação à confluência dos gêneros, né, eu sou bem tradicional em relação a isso, né? Eu acredito que tu só pode perceber os textos dialogando se tu domina bem as estruturas dos diferentes textos. Vejo também essa tentativa de fazer da literatura um produto apenas de consumo, nessa linha de que as pessoas, na verdade, não leem, então vamos fazer a mini crônica, vamos fazer um mini conto, vamos fazer um mini diabo que o parta. E a gente vê, na verdade, uma grande confusão em relação a isso, porque nem tudo que chamam de mini conto é conto, então não é mini. Né? Se não é conto, não é mini conto. Né? Se não é crônica, não pode fazer uma mini crônica. Né? E o que a gente percebe, eu sou professor, o que a gente percebe é que os jovens, eles leem romances, eles leem textos longos, eles não leem conto. Se tu der um livro de contos, eles ficam pé da vida. Se tu der um livro de crônicas, pé da vida, um livro de poesia, eles não querem um texto curto. Embora eles vivam numa realidade imediatista quando eles estão interagindo com o computador, né? Mas em matéria de literatura, em sala de aula, tu vê eles lendo, não vamos discutir a qualidade, mas tu vê eles lendo aqueles calhamaços. Né? São romances, são séries. O Harry Potter está aí para provar isso. Né? Então me parece que, não sei se a mídia ou sei lá quem, está nesse engodo aí, né, de dizer que não se lê mais, ou que se lê, ou que se quer ler o pequeno. São poucos os mini contos que a gente lembra. A gente lembra da situação dele, a gente não lembra do personagem. Ele não constrói personagem, ele não constrói cenário, ele não constrói nada. Os grandes personagens que ficam com a gente, com raras exceções, são os personagens de romance. Um ou outro de conto. Mas eu acredito que em matéria de literatura a gente tem um pouco isso. Assim, acho que a gente tem escritores com os pés no chão, que conversam com a tradição, e nós temos escritores com os pés não sei aonde, né, produzindo coisas que eu não acredito que vão ficar. Aí acho que volta aquilo que o Rubem falava da Elis, né, nessa busca do novo, na verdade, na tradição. Né? Nós, como escritores, eu acho que a gente tem que ter um cânone. Qual é o meu cânone? Né? Qual é a minha tradição? De onde é que eu venho, com quem é que eu converso? O Rubem falando aí, a gente vê quais são os cânones dele, né? Os autores que ele citou, etc. E tal, possivelmente conversam com a crônica dele. Né? Então eu me preocupo um pouco com isso, na verdade, com esses modismos, esses invencionismos, e aí a gente joga para essa coisa da internet, né? Que eu não acredito
que fique. Tu não acredita que forma leitores? Não acredito que forme leitores e nem acredito que as gerações atuais elas ainda leem no livro papel, né? Elas leem, eu vejo assim, que o jornal parece tu lê o jornal no iPod, iPad, iPod, aquelas coisas todas, e isso parece que funciona talvez pro jornal ser, né, precisar de uma mesa lá para ler, mas os jovens que eu convivo pelo menos, são das mais variadas classes sociais, eles leem o livro, eles não leem no computador. Mas isso aí que você está falando é muito importante, que é a função do professor, o mediador, o preparador. Acho que o professor de literatura é uma peça-chave dentro da escola. Talvez um dos mais importantes e dos que raramente são lembrados. Eu, como nas escolas, quando estive em escola, eu estava no ginásio, eu estava jogando vôlei com a gurizada, eu não tenho essa experiência de mediação. Eu só fui encontrá-la depois dos 40 anos de idade, quando eu comecei as oficinas literárias e eu comecei a me colocar como professor, tendo essa função primordial de sedução e de informação. Eu concordo contigo. Para misturar gêneros, primeiro tu tem que reconhecê-los, conhecê-los e saber fazer. Para depois... É como tu querer aprender a cozinhar aprender pratos novos antes de saber fazer os pratos tradicionais. Eu não sei fazer feijão, mas eu vou fazer uma feijoada de atum. Não, mas só um pouquinho. Mas nem feijão tu sabe fazer. E tu vai inventar um prato de feijoada de atum, mas tu não sabe fazer feijão. Não, mas eu tive essa ideia de fazer feijoada de atum. Não, mas só um pouquinho. Primeiro aprende a fazer feijão. Depois aprende a fazer feijoada. Depois tu começa a pensar em variações para a tua feijoada. Então, eu sempre volto para a música, vira e mexe eu volto para a música. Egberto Gismonti uma vez passou uma temporada longa no Xingu, escutando a música dos índios do Xingu. Digamos assim, se contaminando naquela musicalidade tão brasileira, e aí realmente brasileira, né, americana, do índio do Xingu. Ele contou essa história, então eu posso recontá-la. Aí, na hora de ir embora, ele pegou os instrumentos dele e disse assim, então agora quem vai fazer música sou eu. E fez uma música que ele imaginou estar fazendo uma música deles. Aí o pajé disse assim, olha, muito linda a tua música. Mas isso que tu fez, tu não pode fazer de noite, isso aí é dia. Mas como assim? Não, aquilo que tu usou ali, isso é dia, isso não é noite. Quer dizer, eles têm aquilo que eles estão falando, através da música, é calcado numa tradição que tu não pode misturar dia com noite. Isso aí que tu está fazendo é dia, e não é noite. Não pode. Quer dizer, ele pensava que estava agradando e ele estava misturando as coisas que talvez não fossem tão misturáveis. Para um leigo, isso não aparece, mas para quem conhece, aparece. Então a gente entra dentro do estudo da literatura. Quem estuda literatura, quem tem bons professores de literatura, esse autor que inventa, na verdade, ele não agrada. Ele não agrada porque só é possível criar... Olha, tão poucos autores inovaram em termos de arte, deram esse salto de se tornar cânone, que não é para quem não estuda o gênero que vai conseguir fazer isso. Vai ter que estudar muito bem gênero e para depois conseguir andar. Agora, a crônica, me perdão, a crônica é um gênero um pouco mais vira-lata. Ele é border, de qualquer jeito. O próprio Moisés diz que a crônica ela se alimenta da dualidade. Ele é um texto que ele é híbrido. Na nascente, ele é um texto híbrido. Então, um texto híbrido, ele já nasce da mistura. Ele não é um texto puro. Ele nasceu da mistura de dois gêneros, basicamente, literatura e jornalismo.
Então, ele permite um pouco mais, inventarmos um pouco mais. Mesmo assim, claro, eu tenho os meus cânones, muito bem percebidos dentro do que eles fizeram e onde eles inovaram. E quando a gente fala de uma geração, como eu digo, assim, uma geração fantástica, que tinha, ao mesmo tempo, escrevendo Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Antônio Maria, Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, Clarice Lispector e tal. Mas quem é o cânone? É o Rubem Braga. Todos eles se reportavam a Rubem Braga. Ele é meio que o pai de todos ali. Um cara que começou a escrever muito cedo. Né? Aos 19 anos já era correspondente de guerra na Guerra Constitucionalista ali de 32, né? Algum professor de história aqui? Mas uma diferença básica que eu vejo na literatura para essa geração é a questão da descrição, por exemplo. Antigamente, se o cara escreveu um livro, os livros passavam no Japão, tinha que explicar como é que era o Japão, porque o leitor não tinha essa ideia de como é que era o Japão, ou como é que era a Lua até. Hoje a gente tem imagens de tudo. Então, se eu vou ficar um tempo descrevendo o Japão, o leitor vai abandonar o livro, porque é só botar no Google Japão e aparece toda a informação possível, imagem, vídeo, tudo. Então, nesse ponto, eu acho que a literatura ela tem que se encaixar aí, porque isso diminuiu muito esse espaço. E por isso que eu acredito muito na coisa do mini-conto, na coisa de um texto mais condensado, porque dá mais espaço ao leitor. Acho que o leitor tem um espaço para viajar mais. Vamos só... Tudo bem, só que a gente tem que separar economia, digamos assim, esse espaço ao leitor com pobreza. São duas coisas muito diferentes. Há uma grande diferença entre quem consegue, com poucas palavras, muito significado, com aquele que consegue, com poucas palavras. Aí isso não adianta. Quem chega acho que a diferença, acho que o mini-conto esse que o Caio falou, por exemplo, o mini-conto que não funciona, ele é menos do que um aforismo, que é um estalinho de São João, em termos de literatura. O que é um aforismo? É um pac, é um estalo. E tivemos grandes aforistas. Cito Milor Fernandes. Milor Fernandes, ele conseguia numa frase, às vezes, o que uma pessoa, um autor ruim, não consegue numa crônica, e alguns não conseguem numa novela e no romance, ele numa frase conseguia. Bom, mas aí nós estamos falando de gente boa. Agora, às vezes o que tu consegue com pouco, é pouco. Eu fiz a oficina da Sul Brasil há alguns anos já, e ele dizia uma coisa que me marcou muito, assim, que é o bom conto é aquele que a ficha vai cair 2 dias depois. Né? O cara fica meio... Não é uma coisa que passa, assim, ele sentiu que tem alguma coisa ali, mas não entendeu bem ainda, aquilo não caiu bem. E daqui 2 dias depois, ele, era isso. Esse é o grande conto. A gente pegando a arquitetura como paralelo, tá? Hoje dificilmente a gente vai conseguir um arquiteto novo fazendo um prédio em rococó. O rococó não vai agradar. Então, não tem tanto rebuscamento. E o Assis Brasil é um autor que nos ensina a deixar o nosso conto mais econômico. É aquilo que eu estava falando assim, a palavra é o mínimo de palavra, mas cada palavra com peso. Os traços econômicos do Niemeyer só fazem sentido se aquilo se converter em compreensão. Se não, só está falando pouco, não está falando bem. Então, hoje a gente não faz mais... aliás, para quem um dia quiser fazer a oficina do Assis Brasil, é a coisa mais fantástica. O primeiro texto que a gente entrega para ele, a gente chega a ficar até nervoso de tanto que ele risca. Mas tudo aquilo que eu pensei que eu estava fazendo para agradar, foi tudo aquilo que ele cortou. Ele purificou meu texto, quer dizer, ele tira a literatice do texto. Assim.
Uma das coisas preciosas que a gente aprende na hora de fazer literatura é não fazer literatices, né? Não fazer muito enfeite, é ser mais econômico, mas com o máximo de significado. Aí não adianta. Então, hoje não se faz mais prédio rococó, porque o rococó não agrada tanto. Os contos estão menores, os romances estão menores. Agora, não significa que tu não vai ter que respeitar muito o leitor e o leitor vai ter que compreender que a tua história está muito bem contada e que tu deu espaço para ele criar junto contigo, mesmo que ele já tenha talvez mais referenciais de imagem, mas dentro desses referenciais de imagem, o Caio falou sobre Harry Potter, interessante, de novo nós estamos nesse negócio do vai e volta, né? O maior sucesso de infanto juvenil dos últimos tempos remonta personagens e histórias e monstros de lendas celtas. Meu Deus do céu, ela foi lá para trás dos bruxos e dos animais fantásticos de uma tradição oral, né? E ela foi buscar isso tudo, quer dizer, ela fez ela transformou isso, ela atualizou isso, a linguagem é rápida. O romance do Harry Potter, ele é ágil, ele não te deixa muito, não te prende muito em descrições, mas tu é capaz de imaginar todo aquele mundo, um mundo antigo. Tá? Isso tem que ter, ainda continuamos na mão do autor. O bom autor é esse aí. O bom autor continua valendo. O Rubem falou em gênero de literatura infanto-juvenil. Literatura infanto-juvenil não é gênero. Não. Né? A literatura juvenil abarca todos os gêneros. Nós temos poesia feita para criança e para adolescente, novela, romance, conto, crônica. Então ela não é gênero, ela sei lá o que ela é. Geralmente ela é taxada de gênero, mas não é. Ela é literatura para um determinado tipo de público. Né? Há um tipo de texto meio à margem aqui no Brasil, que é o texto de literatura fantástica, e há um evento que vai acontecer, o segundo evento agora aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em abril, a Odisseia da Literatura Fantástica, coordenado pelo Christopher Smith, que é um norte-americano que vive aqui. Eu fiquei impressionado, eu participei o ano passado de uma mesa e eu fiquei impressionado com a legião de leitores. Gente jovem, é tudo literatura assim fantástica, tá? Lobisomem, vampiro, universo apocalíptico, romances desse tamanho, com um grupo de autores brasileiros super atuantes. Se vocês olhassem na Feira do Livro esse ano, a sessão de autores do André Bianco, né, ela fazia filas e filas. O André Bianco é um desses autores, né? E o povo que lê esse tipo de texto, eles querem livros grossos, eles querem livros grandes, com bastante página e com muita descrição. Eles querem ver aqueles universos, eles querem ver aqueles mundos, né? Então, é uma literatura de ação, é uma literatura de aventura, mas é uma literatura também descritiva. Se tu entra nas páginas, quando eles criam determinados mundos, eles vão descrever esse mundo todinho, entendeu? Que o Harry Potter também, nós vamos ter bastante momentos de descrição. Né? Mas a gente vai para um gênero romance policial. O romance policial, a novela policial, ela ao mesmo tempo ela é rápida, tem ação, tem crime, tem violência, mas tem também muita descrição. Tem o cenário, a cena e a implicação psicológica. Ela é toda muito bem cuidada também. Quem lê um Chandler tem toda uma motivação. Até porque senão não faria sentido. Senão tu não envolveria o leitor. E o Fantástico tem isso, né? O Fantástico tem que envolver muito, porque ele está criando um mundo. Tu não está só criando uma história, tu está criando todo um universo. Toda uma mitologia, todo um trabalho. Eu me impressiono muito esse segmento da literatura, sabe? São editoras pequenas, espalhadas pelo Brasil inteiro, e essa legião de fãs e de leitores, né? Porque eles estavam ali com 2, 3 livros na mão, então não é público, é leitor na sessão de autógrafo, né? E
E eu desconhecia que isso existia no Brasil. Né? A gente sempre pensa esse tipo de literatura fora, né? Com marketing, sei lá o quê. Sem marketing, eu não sei como é que essas pessoas vêm. Mas experimentem ver na Feira do Livro o Spohr, qual é o primeiro nome dele? Eduardo, né? Eduardo Spohr, o André Bianco, tem mais gente produzindo. Agora em abril vai ter o segundo evento, ele acontece no Memorial do Rio Grande do Sul. De literatura, é só literatura fantástica, né? E vocês vão ver que o ano passado era uma chuva, um frio violento, apesar de ser abril, e estava o memorial lotado de jovens. Não aparece em nenhum lugar isso. Não, a mídia eles não conseguiram nada de mídia. Agora esse ano vamos ver se eles conseguem alguma coisa. Eu participei como palestrante, na verdade, né? Não, eu não faço parte da organização. Sobre público, aproveitando o gancho do público para falar sobre quem é o público da crônica. A crônica é um texto urbano. O público da crônica está na cidade. Não está no campo. Dificilmente alguém de lida e de personalidade campesina se seduz pela crônica. Porque o campesino, primeiro que ele vive uma vida mais lenta. A vida do campesino é da safra, da estação, é do engorde, é da chuva e do sol, é da noite e do dia. E aí eu fico lembrando de Rubem Braga, né, que ele sempre sonhou viver num barco ou em Matataís, lá que é a praia que ele ia na infância, ou mesmo no cachoeiro. E um dia um amigo dele disse assim: não, tu não gosta do cachoeiro do Itapemirim, tu gosta da tua infância, tu não suportaria viver lá. Por quê? Porque ele se tornou alguém urbano, multiurbano, por sinal, né? Que morou em muitas cidades antes de se tornar o cronista de Copacabana. Ele foi morando em muitos lugares. E a crônica é um gênero urbano. Isso é incrível, isso é totalmente verdade. A crônica surgiu como movimento importante a partir da cidade, e quanto mais cresce a cidade, melhor é para a crônica. Estou pensando em trocar o nome de bate-papo da oficina para Fronteiras da Literatura, né? Porque o assunto aqui realmente chegou a certas fronteiras impensadas a mim quando a gente idealizou, né? Jaqueline, ela é jornalista aqui da comunicação na FNAC, me convidou gentilmente para iniciar esse projeto, e hoje ainda temos a felicidade de estar gravando. Deus queira, um dia nós vamos decupar isso e transformar isso num livro, a exemplo de outros eventos, como o pessoal do Jornal Rascunho faz, com muita qualidade, através da editora Arquipélago, que já esteve aqui também, o Tito já esteve aqui falando sobre o seu trabalho. Estou pensando em chamá-lo novamente, inclusive. Tem função da hora, que novamente é o Fronteiras de Literatura, acho que nós podíamos falar aí, que umas 2 horas estaria bom, né? Tomar um cafezinho agora, retomava depois, né? Mas eu vou adiantando aqui, vou pedir uma última palavra do amigo, nesse momento mágico novamente, cada vez esse evento se supera, e, nossa, maravilha, eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais aí, até mais para o pessoal depois. Em primeiro lugar, eu vou agradecer de novo a oportunidade de estar contigo, das provocações que vieram de ti, que vieram da plateia, são necessárias, e a gente vai construindo as nossas convicções na medida que a gente é defrontado, justamente como disse o Caio, né? Eu vou problematizar. Não existe solução sem existir antes problema. Então, é o que dizem do cientista, né? O cientista, na verdade, ele é mestre em fazer pergunta. A resposta é consequência da pergunta. O importante é tu fazer a pergunta. A pergunta certa é que vai te levar adiante. E em literatura também é assim. São as perguntas certas que levam o nosso pensamento de literatura adiante.
E as perguntas, elas são todas postas. Assim como o cronista tem o olhar, eu acho que todos nós aqui estamos num público qualificado, que é o público que também enxerga o momento da literatura, o momento da crônica, o momento das artes e se questiona. Eu volto à imagem aquela, que eu acho que nós estamos num momento que o temporal foi feio, o vento ainda está muito forte, eu não sei direitinho para onde é que vai, eu sei para onde foi a música, tá? Da música eu sei, eu tenho essa noção, porque eu acho que o vento que atingiu a música foi um vento primeiro, tá? Atingiu a música primeiro, a música estava numa fronteira mais próxima de onde vinha o vento, não sei se esse vento é sul, é norte, não sei de onde vem, mas que a música estava antes, estava. Então hoje os músicos já começam a buscar alternativas, ainda quando os escritores recém estão começando a sentir o problema, os músicos já estão procurando as alternativas. A queda fantástica da autoria, ela vai pegar todas as artes, essa queda da autoria, mas eu vou terminar com uma palavra de alento, uma palavra de esperança ao público, a nós, criadores. Existe algo que ninguém rouba de nós, os que vivem da criação, que é a próxima criação. Isso ninguém rouba da gente. É o próximo texto, é a próxima música, é o próximo livro, é o próximo insight. Isso é só nosso. E isso continua sendo a nossa grande riqueza. Quando eu deixei de trabalhar, falaste em antenado lá pelas tantas, né? A empresa que eu tive nesses 15 anos de desvio era uma fábrica de antenas. Você vê que loucura isso, né? Diferentemente dos bens de consumo esses que são fabricados, copo é copo, quem vive de criação é maluco, né? Eu não sei por que eu fui cair nessa. Que sereia é essa que me cantou tão bem? Porque quem vive de criação, ele vive do que não foi feito ainda. Gente, isso é muito maluco, né? O que tu faz? Eu faço o que não foi feito ainda, que é o próximo texto. Isso ninguém rouba da gente. Quando alguém vai te plagiar, ele está fazendo uma cópia. O trabalho dele sempre é menos valioso. O teu trabalho sempre é o mais valioso. Quando ele passa adiante, ele no máximo passa adiante o que ficou velho, o que tu já fez, o que tu já ainda está por fazer. Ele nunca vai conseguir roubar. É a história da galinha dos ovos de ouro, não é? Nós não somos ovos, nós somos galinha. Nós somos galinha. Pode abrir, não vai encontrar nada, vai encontrar vísceras. Nós somos capazes de fazer ovos de ouro. Eu admiro muito os criadores, eu tenho muito orgulho, humildade. Eu acho uma honra viver do que se cria. É um trabalho de maluco, viver do que não existe, mas eu cada vez mais não sei viver em outro lugar. Esse é o meu lugar, entre criadores, entre pensadores. Genial, muito obrigado. Gente, enquanto galinha, agradeço a presença de todos. Visitem o site para depois dar uma olhadinha nessa excelente conversa. Convido-os em março. O legal vai estar aqui para a gente falando dos seus cartoons, seus desenhos, sua música também. E vamos dar uma salva de palmas para esse cara aqui e uma despedida.